Eu convido a todos para nós orarmos ao Senhor neste momento. Em nome de Jesus Cristo, obrigado a Deus por todas as coisas. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que nos envolve, pela tua graça que está sobre nós. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos, ainda que virtualmente, mas reunidos em teu nome, em espírito, em verdade, Senhor, para te adorar, para buscar a tua face e para estudarmos juntos a tua palavra. Oh, Espírito Santo, venha sobre a minha vida nesta manhã e toma, Senhor, os meus lábios, para que eu possa transmitir a tua palavra ao coração de cada pessoa que nos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos estar estudando 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Se você puder, já abra aí a tua Bíblia e vamos estudar juntos esta palavra. Hoje nós vamos falar sobre o tema "Vocês serão felizes por causa de Cristo". Vejam bem, no capítulo 4, Pedro, ele volta a abordar o tema sobre a importância de nos identificarmos com os sofrimentos de Cristo. Pedro, ele vai deixar claro em suas palavras que ser cristão é viver o tempo todo em guerra. É uma batalha constante, uma batalha contra você mesmo, por causa do pecado. É uma batalha contra os inimigos espirituais que atuam nas regiões celestiais, que buscam nos afastar de Deus. E é também uma batalha contra o mundo, contra as suas concupiscências. O mundo que tenta também nos envolver e nos afastar de Deus. Então, o tempo todo nós estamos nesta batalha. E, infelizmente, algumas pessoas passam uma ideia errada sobre o que é ser cristão. E Pedro, a palavra de Pedro, que é a palavra do Senhor, ela vem para desmistificar esse conceito errado que diz que ser cristão é você possuir muitas riquezas, status, influência social, poder político, propriedades, carros, bens, etc. e por aí afora. Eu já ouvi pregadores dizer que os crentes pobres estão sob maldição, que não pertencem à igreja de Cristo. Lembro uma certa vez que eu estava ouvindo uma pregação onde o pregador chegou ao absurdo de dizer que as pessoas que são pobres porque ainda não alcançaram a salvação. Queridos, essas coisas não têm nada a ver com a palavra de Deus. Eu penso que nos dias de Pedro já haviam pessoas com essas ideias, com esses pensamentos, que ao invés de olhar para a vida de Jesus, para o exemplo de Jesus, estavam olhando para os falsos religiosos daquela época, que ostentavam riquezas, bens, propriedades, poder político e etc. Mas vejam bem, quando a gente olha para a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus nunca prometeu facilidades nesta vida. Você não vai encontrar nos ensinamentos de Jesus ele dizendo que se a pessoa passasse a segui-lo, que os seus discípulos, eles viveriam uma vida de facilidade, de desfrute de riquezas, de bens, ou seja, uma vida sem problema, onde tudo dá certo. Não é isso que Jesus ensinou para os seus seguidores. A nossa caminhada pela fé em Cristo, ela é cercada por batalhas, irmãos, por dificuldades. Jesus, o que ele disse para os seus seguidores foi o seguinte: olha, no mundo vocês também vão sofrer, porque estar no mundo, viver no mundo, já é um sofrimento natural.
O que nos alegra é saber que se nós perseverarmos, se nós mantermos a nossa fé viva em Deus, então nós vamos alcançar o prêmio da vida eterna. Mas que os problemas virão, as dificuldades virão, tudo isso faz parte da vida que vivemos no mundo. 1 Pedro capítulo 4, vamos ler os versículos 12 até o 14, onde Pedro ele diz o seguinte: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo com vocês. Pelo contrário, diz Pedro, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Então vejam que Pedro introduz o tema falando o seguinte: irmãos, não fiquem admirados, ou seja, espantados com as aflições que vocês estão passando, como se fosse alguma coisa comum, como se fosse algo novo. Bom, primeiro, os judeus naquela época, eles já estavam acostumados a enfrentar sofrimentos. Os judeus, a nação, de Israel, já vivia sob um jugo opressor do domínio político romano. Então aquele povo já sabia, em tese, o que era sofrimento. Só que agora, associado ao sofrimento comum da vida normal, vida natural daquele povo, os judeus também estavam enfrentando um outro tipo de sofrimento. Ou seja, os seus compatriotas, que eram judeus como eles, estavam agora perseguindo os seus irmãos que se converteram ao Evangelho. A gente vai ver essa declaração também lá na carta de Paulo em 1 Tessalonicenses, quando Paulo fala assim no capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judeia. Ou seja, Paulo, ele está lembrando aqui os irmãos de Tessalônica que as igrejas na Judeia estavam também passando por sofrimentos, e ele fala: vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judeia foram perseguidos pelos judeus. Para a gente entender melhor, um quadro de comparação ao que estava acontecendo naqueles dias, vamos imaginar que brasileiros cristãos estavam perseguindo outros cristãos por causa de sua fé. Então, embora o tema fosse comum para o povo judeu, o tema da perseguição, muitos que se tornaram cristãos faziam parte de uma geração acostumada a viver sob o domínio e a proteção de Roma, e que, embora estivessem passando alguns sofrimentos econômicos, políticos, mas eles não tinham passado por uma perseguição tão intensa, tão cruel, quanto aquela que os cristãos estavam enfrentando quando Pedro escreve a sua carta. Então era uma geração que, diga-se de passagem, também estavam sofrendo. E aí, mais uma vez, eu trago a comparação para a nossa realidade. Eram pessoas que sofriam por causa da economia, sofriam por causa da crise sanitária e etc.
Mas eles ainda não tinham passado por um sofrimento por causa de Cristo, um sofrimento intenso, onde alguns patrícios rejeitaram seus parentes, onde pessoas da mesma casa estavam virando o rosto e estavam se afastando daqueles que tinham aceitado o Evangelho de Cristo. Lembrem-se das palavras de Jesus, quando ele falou assim: olha, filhos vão se levantar contra pais, pais vão se levantar contra filhos, parentes, noras vão se levantar contra a sogra, sogra contra a nora e por aí adiante. Então eles estavam enfrentando agora, na pele, na própria carne, um sofrimento mais intenso por causa do evangelho que aceitaram. Então, para eles, esse sofrimento por causa de Jesus tornou-se uma experiência dolorosa. Imagine você, o filho que decidiu aceitar a fé em Cristo. E aí ele chega em casa, todo alegre, jubilante, contando para a família: olha, eu conheci as palavras de um homem judeu chamado Jesus. E aí quando ele começa a falar, os seus pais olham para ele e falam: você está proibido de falar esse nome em casa. Ou em algumas situações mais extremas, eles expulsavam a pessoa da própria casa. Então estava sendo muito doloroso para aqueles irmãos o momento que eles estavam enfrentando. Mas Pedro fala: irmãos, o que vocês estão passando não é diferente daquilo que outros passaram. Ou seja, não existe nada de incomum. Hoje em dia a gente vê muitos crentes, às vezes reclamando, porque estão sofrendo pequenas perseguições, como se isto fosse o fim do mundo. Ei! Tem pessoas, cristãos do mundo, ainda nos dias de hoje, que estão sendo decapitados, que estão sendo colocados dentro de jaulas e lançados dentro de piscinas para morrerem afogados por causa de Cristo. E às vezes a gente reclama de coisas pequenas que nós estamos falando. Então Pedro vai chamar a atenção desses irmãos e vai dizer: ei, alegrem-se, porque esses sofrimentos não se comparam com a glória que será revelada para aqueles que forem fiéis. Anteriormente, Pedro, ele escreveu que os pagãos consideravam os cristãos estranhos. Lembra desta aula onde eu falei isso para vocês? Os cristãos estranhavam, aliás, os pagãos estranhavam os cristãos por não participarem de seus modos de vida. E esta ação acabou gerando uma rejeição aos cristãos que buscavam viver dignamente, segundo o Evangelho. Então Pedro diz assim: irmãos, vocês não devem se surpreender com a rejeição, vocês não devem se surpreender com o ódio dos adversários, como se isto fosse algo fora do comum. Uma vez que o próprio Jesus já tinha alertado aqueles irmãos. Portanto, quando o cristão sofre algum tipo de perseguição, o cristão que conhece a palavra de Deus, que vive o Evangelho, ele sabe que isto faz parte da nossa rotina, da nossa trajetória, da nossa batalha de cada dia. Como eu disse a princípio, é uma batalha contra você mesmo, é uma batalha contra os principados e potestades e é uma guerra contra o mundo. Lá em João capítulo 15, veja o que Jesus falou. João 15, 18 e 19. Se o mundo odeia vocês, lembrem disto: ele me odiou primeiro. E aí Jesus fala assim: se vocês fossem do mundo, o mundo ia abraçar vocês,
e amar vocês por fazer as coisas do mundo. Mas eu escolhi vocês entre as pessoas do mundo, e vocês não pertencem mais a ele. Por isso que o mundo odeia vocês. O mundo não odeia quem fala mentira. O mundo não odeia quem amaldiçoa o seu próximo, quem engana. Mas o mundo odeia as pessoas que são sinceras, que são verdadeiras, que são de Deus. E lá em João 17:14, Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse as seguintes palavras: o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. E o nosso irmão João, lá na sua primeira carta, no capítulo 3:13, fala assim: irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Você não tem que ficar, sabe, espantado quando alguém chega para você e diz assim: eu odeio os crentes, eu não gosto de crentes. Todas as vezes que eu me deparo com situações como esta, onde a pessoa chega para mim e fala assim: eu odeio os crentes, eu ouço, falo, e daí? A gente sabe que o mundo odeia a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não foi chamada para viver abraçada com o mundo, com o pecado, com as coisas que são erradas. O cristão não tem que questionar, sabe, a providência de Deus quando surge algum acidente, algum sofrimento inesperado na sua vida. O cristão não tem que culpar a Deus por Deus não intervir e acabar com o seu sofrimento. Porque às vezes a impressão que alguns passam, que é o seguinte, sabe, é o espírito de Eliseu. Lembrem da passagem bíblica, quando Eliseu estava seguindo por um caminho, e aí alguns rapazes começaram a zombar de Eliseu. E sabe por que eles estavam zombando de Eliseu? Porque ele era careca. E aí eles diziam assim: sobe careca, vai careca. E, irmãos, Eliseu ficou tão nervosinho, tão irritado, que ele orou. E veio um animal e matou aqueles rapazes que estavam zombando dele. Ei, só que você não é Eliseu, você é de Cristo. Então você tem que deixar de lado, sabe, esse espírito vingativo do profeta Eliseu. E você tem que ter um espírito amoroso de Cristo. E aprender a perdoar as pessoas que te ofendem por você ser cristão, porque as pessoas não entendem o amor de Deus que está em você. Não há dúvidas, irmãos, que Deus está no controle de cada situação, que Ele tem o poder para proteger o crente de qualquer sofrimento. Mas nós precisamos ter uma atitude de fé, como tiveram aqueles 3 jovens hebreus, Misael, Ananias e Azarias, que disseram para o rei: olha, rei, nós não vamos nos prostrar diante da sua imagem, e o Deus a quem servimos, se Ele quiser, Ele nos livra, e se não quiser também, nós vamos continuar fiéis a esse Deus. Muitas vezes Deus permite, irmãos, o sofrimento, sabia disso? Às vezes Deus permite que você passe por uma provação mais intensa, a fim de fortalecer a tua fé, como o ouro que é refinado no fogo. Então, o crente deve entender que Deus deseja que a gente tenha uma fé verdadeira. Sabe, uma fé sem fingimento, uma fé sem oscilação, uma fé que não depende do casuísmo para se manter firme. Uma fé que entende que as provações fazem parte da vida.
Eu quando era criança, cantava um hino que dizia assim: mas a luta vem e passa, não desanime não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Ou seja, a luta, ela vai vir, às vezes mais intensa do que em outras situações, mas a luta vai passar. E se você crê em Jesus, você vai se manter firme. Porque Pedro ele está dizendo aqui para esses irmãos, se alegrem por vocês passarem por sofrimentos por causa de Cristo. O crente deve aplicar a si mesmo as palavras de Jesus, lá de Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, quando Jesus fala assim: vocês são felizes quando são insultados, quando as pessoas te perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. E aí Jesus fala assim: porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Observe alguns pontos importantes no verso 13, onde Pedro diz assim: pelo contrário, alegre-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Primeiro, tudo depende do modo como você enxerga o sofrimento. Tem pessoas que, quando estão passando por algum sofrimento, por alguma situação inesperada, a pessoa ela já apela para o negativismo, para o pessimismo. E aí ela acaba se entregando, se rendendo àquela situação. Mas veja o que Pedro diz: pelo contrário. Ou seja, alegrem-se. Em vez de considerar o sofrimento do ponto de vista natural, porque quando a gente olha de modo natural, a gente vê dor, a gente vê tristeza, a gente vê lágrimas, a gente vê sofrimentos, a gente vê injustiça. Mas Pedro convida o crente a se alegrar. Como assim? Ou seja, olhar positivamente para Jesus e se alegrar pelo que ele tem preparado no futuro e na eternidade. E quando eu digo no futuro e na eternidade, quero dizer a você o seguinte: se alegrar, porque esta prova que você está passando, ela pode ser o trampolim para você alcançar algo maior na tua vida, que está muito além da tua compreensão neste momento. Mas Pedro fala: se alegrem, olhem positivamente. Lá em Gálatas aliás, 2 Coríntios 6:10. Paulo, ele fala algo muito importante, que quando a questão é sofrer por causa de Cristo, a gente deve colocar o sofrimento, a aflição, no contexto da alegria. E aí Paulo fala assim: às vezes ficamos tristes. É claro que, naturalmente, às vezes ficamos tristes. Outras vezes ficamos alegres. Às vezes a gente parece pobre. E mesmo parecendo pobre, a gente enriquece outras pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Segundo ponto importante nesse verso 13, é que o sofrimento não é condição para ser salvo. Então deixa eu te dizer uma coisa: para ser salvo você não tem que sofrer. Mas sendo salvo, pode ser que você venha a sofrer. Ficou claro para você? Olha o que ele fala: por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo. Mas lembre disso, o teu sofrimento não vai te salvar. Porque às vezes tem pessoas que entendem, sabe aquela coisa da penitência, do sacrilégio? De ter que pagar uma promessa
Ah, olha, se Deus me livrar desse sofrimento, eu vou causar um outro sofrimento à minha carne. Eu vou, durante toda a jornada de 50 dias do Job, olha só, eu vou subir aquela escada da igreja de joelho. 50 dias. Irmão, não faz isso não. Vejam bem, o sofrimento não é condição para ser salvo. O sofrimento faz parte da vida. Mas a salvação já foi paga. Ou seja, o sacrifício, ele já foi completo. Por isso que Pedro fala assim, por estarem sofrendo parte nos sofrimentos de Cristo. Ou seja, Cristo se identifica com a pessoa que enfrenta o sofrimento por sua causa. E quando é que isso acontece? É quando você prega o evangelho, quando você procura defender, viver na verdade, quando você procura ser uma pessoa justa, quando você promove a paz, o respeito, a solidariedade. Leia Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 23. Você vai ver que quando você sofre por causa de Jesus, significa sofrer por viver, ou tentar viver na vida de Cristo, o exemplo de Cristo, no caráter de Cristo. Então, quando o crente, em seu sofrimento por causa de Cristo, ele se alegra, ele se mantém firme, ele se identifica com Cristo. Atos capítulo 5, versículo 41. Olha o que diz a palavra. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres. Sabe qual era o motivo da alegria dos apóstolos? Eles tinham sido presos, foram interrogados, passaram, por uma corte de justiça, e agora eles saíram alegres. E o versículo diz que eles estavam alegres porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Oh, glória a Deus! Eles estavam felizes porque eles entenderam que Deus os aprovou, porque eles sofreram, mas não sofreram por serem ruins, por serem maus. Eles sofreram por causa de Jesus. Terceiro, viva na esperança de uma alegria eterna. Pedro diz assim, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. A verdadeira alegria do crente, irmãos, está na esperança que Cristo voltará. É claro que nós nos alegramos quando recebemos algum presente de Deus, alguma bênção de Deus. Nós nos alegramos quando as portas de emprego se abrem para nós e nos dá ou nos permite a possibilidade de viver dignamente. Nós nos alegramos quando fazemos bons negócios que vão melhorar a nossa condição de vida. Nós nos alegramos quando estamos enfermos e ficamos sarados. Mas existe uma alegria maior na vida do crente, e esta alegria, ela é incomparável e não pode ser substituída por nada nesta vida, que é a esperança que Cristo voltará. Jesus é o grande vencedor. E nós, seus seguidores, esperamos um dia participar da sua vitória, da sua glória com Ele eternamente. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 17, Paulo fala assim: nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Então vejam bem, Paulo está dizendo aqui o seguinte, gente, uma vez que somos declarados filhos de Deus, nós vamos receber bênçãos que Deus tem para o seu povo. Que bênçãos são essas que Paulo está falando? Ele está falando das bênçãos que Deus prometeu para o seu povo Israel, para os filhos de Abraão.
Então ele está falando aqui de coisas naturais que nós podemos receber, mas ele fala, vejam bem, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Ou seja, você vai receber bênçãos aqui nessa vida, fique tranquilo, irmão. Porque o sofrimento que Pedro está falando aqui é o sofrimento por causa de Cristo, o sofrimento por Cristo. E aí ele fala, mas fiquem tranquilos, porque vocês vão desfrutar de bênção sim. Mas nós vamos receber de Deus também aquilo que ele tem guardado para Cristo. E ele fala, se tomamos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Versículo 14. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre você. Vejam bem, Pedro está descrevendo aqui neste versículo qual é o tipo de perseguição que ele se refere e qual era o tipo de perseguição que aqueles irmãos estavam sofrendo. Embora seja provável que, além dos insultos citados por Pedro, houvessem alguns outros tipos de perseguições contra os irmãos. Mas vejam bem, um outro ponto importante aqui é que o insulto a que Pedro se refere diz respeito ao nome de Cristo. O que ele falou aqui? Olha, irmãos, vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Então aqui Pedro está deixando bem claro que o insulto que ele está se referindo, a perseguição que se deu aqui, foi pelo fato desses irmãos estarem seguindo a Cristo. Quando alguém se declarava cristão naquele tempo, aliás, voltando um pouco na história recente aqui de nosso país, eu lembro que nos anos 70, quando era criança ainda, anos 80, já adolescente, eu particularmente sofri muito bullying. Eu acredito que todo crente dessa época, ou quase todos, sofreram alguns tipos de ataques por causa da sua fé em Cristo. Então, quando a gente chegava em algum ambiente, na escola, em meio aos colegas na rua, em qualquer lugar que você fosse, o pessoal já falava, lá vem o irmão, lá vem o crente. Em outros lugares dizia, lá vem o Bíblia. E ali muitas vezes as pessoas começavam, numa linguagem contemporânea, atual, começavam a zoar, a tirar o sarro da gente por sermos cristãos. Então todo crente em Cristo tem que estar preparado para isso, irmão. Porque você, em algum momento da sua trajetória, da sua vida, você vai se deparar com alguém que vai tirar o sarro da sua fé, que vai te afrontar, que vai, de repente, fazer acusações injustas contra você por causa da sua fé. O fato de alguém confessar a Cristo gerava perseguições. Então Pedro está dizendo, irmãos, vocês serão felizes se sofrerem perseguições por causa de Cristo. Primeiro, porque se você está sofrendo algum tipo de perseguição por ser cristão, é porque você está fazendo o que é certo. Porque Jesus nos chamou para sermos a luz do mundo e o sal da terra. Ele nos chamou para sermos diferentes. Se você é do tipo de cristão que entra em ambientes escusos e as pessoas batem nas suas costas e dizem, cara, você é legal porque você é um crente da hora, cuidado. Você não tem que ser crente da hora, você tem que ser crente em Jesus e de Jesus. Olha o que Pedro diz aqui. Vamos para o versículo 15 e 16 de 1 Pedro 4. Se algum de vocês tiver de sofrer, deixando bem claro que nem todos iam passar pelos mesmos sofrimentos, mas ele diz, se alguns de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus
pelo fato de ser chamado por esse nome. Você não tem que ter vergonha de ser crente em Jesus. Não tem que ficar criando novos nomes, sabe? Os crentes têm essa mania, alguns crentes contemporâneos, de querer ficar mudando o nome. A Bíblia é muito claro. Os seguidores de Jesus foram chamados o quê? De cristãos. Cristão quer dizer aquele que segue a Cristo. Ah, não, mas eu não sou cristão. Eu sou, sei lá, qualquer coisa. Não, você é um cristão, você é um servo de Deus. Não tenha vergonha desse nome. Pedro expande o seu ensinamento sobre sofrimento. E ele pede aos leitores que evitem o sofrimento merecido por alguém que pratica o que é errado. Ou seja, meus irmãos, se você tiver que sofrer, sofra pelo bom nome que você carrega. Que as pessoas, quando falarem de você, não diga, o crente picareta, o crente enganador, o crente falso, o crente mentiroso, o crente isso, o crente aquilo, não. Se você tiver que sofrer, sofra pelo bom nome que você carrega. E se alguém tiver que falar de você, que fale por você ser de Jesus. Sabe, em outro momento, Pedro tinha ensinado os irmãos que as autoridades, os governos, eles são usados para punir aqueles que fazem coisas erradas. Agora Pedro vai citar 3 faltas graves e vai orientar aos irmãos, primeiro, para que não desrespeitem a lei, que não se tornem infratores da lei e venham sofrer punições por estarem errados. Então ele fala assim, irmãos, que vocês não sofram por ser assassino, por ser ladrão ou por ser criminoso. Ele poderia citar muitas outras formas de condutas erradas. Mas Pedro quer naquele momento mostrar para os irmãos o seguinte, olha, ele vai ao extremo. Não sofram por essas coisas, mas tenham boa conduta, sejam exemplares. E aí é interessante que ao mesmo tempo que Pedro vai ao extremo, ou seja, assassino, ladrão, criminoso, visto naquela sociedade como algo extremo, o sujeito que praticava esses tipos de crimes eram muitas vezes condenado à morte, sem direito à defesa. Aí ele vai falar de uma coisa coloquial. Ele vai falar de uma coisa que acontece no dia a dia. Que coisa é essa? Ele fala assim, que vocês também não sofram por se meter na vida dos outros. Que você não sofra por ser o quê? Fofoqueiro. Que você não sofra por ser uma pessoa intrometida. Que fica interferindo na vida das pessoas. Sabe o que faz o fofoqueiro, o intrometido? Geralmente ele quebra a harmonia aonde ele chega. Porque ele chega num ambiente, vamos falar de comunidade cristã, e aí está todo mundo feliz ali, de repente alguém está comentando a respeito de uma situação que aconteceu na igreja, e aí chega o intrometido, o fofoqueiro, o linguarudo, e aí ele já começa a semear contenda. Ao invés de fechar a boca e orar pelos irmãos e com os irmãos, começa a espalhar discórdia. Então Pedro, ele vai falar agora de uma coisa comum, que acontecia naqueles dias, gente, e também acontece nos dias de hoje. Quando às vezes os irmãos recebiam visitas de outros irmãos em suas casas, e ao invés de usarem aquele tempo para prestarem um culto ao Senhor, para edificar-se mutuamente um ao outro, usavam aquele tempo para ficar falando da vida alheia, para ficar se intrometendo na vida do irmão, da irmã e por aí afora. Pedro indica que o sofrimento experimentado pelo crente não tem nada a ver com conduta errada. Porque quando alguém pratica uma conduta errada, existem os mecanismos legais, as autoridades constituídas para punir o infrator. Mas Pedro está falando aqui que quando o crente enfrenta o sofrimento,
Ele deve ter uma consciência limpa, que lhe permite defender-se sem qualquer constrangimento. Sabe, alguém chegar para a pessoa que é cristã e falar assim, você é um mentiroso. E aí o crente poder olhar nos olhos da pessoa e falar, eu sou mentiroso no quê? Em quê? E aí a pessoa conta uma situação e o crente vai olhar para ele e falar, prove. Porque o crente tem a consciência limpa, tranquila. Eu me lembro uma certa vez de um episódio que eu enfrentei de uma acusação injusta por um outro líder. E quando eu descobri, através de um outro companheiro, que alguém estava falando algo a meu respeito, eu então fui orar ao Senhor e fui pedir a Deus um direcionamento. Eu não fui brigar com o irmão, fui pedir direcionamento a Deus. E Deus confortou meu coração e naquele momento eu procurei a pessoa que tinha falado para mim e falei, irmão, já que você foi o mensageiro de trazer coisa ruim, então agora você vai levar coisa boa. Diga para esta pessoa que eu não sou nada disso, que eu não fiz nada disso, que eu não devo nada disso. E aquele irmão foi falar com a outra pessoa e falou, olha, eu falei para o pastor o que você disse. Aí o sujeito que tinha falado ficou preocupado. Ele falou, eu falei para o pastor, e aí o pastor ficou nervoso, isso, aquilo, não. O pastor só pediu para te dizer que ele te perdoa e que ele não deve nada. Aí eu vi um dos gestos mais nobres da minha vida ministerial. Aquele irmão que tinha me acusado, que tinha falado coisas erradas a meu respeito, ele redigiu um documento, ele foi no cartório, olha só, irmãos, ele protocolou um documento de livre e espontânea vontade e disse para esse meu amigo, eu gostaria que você marcasse uma reunião com o pastor, eu preciso falar com o pastor e pedir perdão a ele. E então, marcaram um dia, aquele irmão veio e ele falou, pastor, eu falei isso e isso do Senhor. Ele falou coisas horrendas, irmãos, que não convém dizer. E aí ele abriu a pastinha dele, tirou um documento e falou, aqui está um documento, pastor, que eu gostaria que você carregasse contigo. Porque se alguém falar alguma coisa que eu disse contra o irmão, eu não quero ficar só nas minhas palavras. Está aqui o documento, eu declarando a minha confissão e pedindo perdão para os irmãos. Irmãos, aquela foi uma reunião muito linda. Nós choramos, nós oramos e nos perdoamos. Menos de um ano depois, o Senhor recolheu aquele irmão, mas ele partiu em paz para a eternidade. Por que eu estou contando esse testemunho para você? Porque às vezes, por conta da nossa natureza pecaminosa, a gente fala coisas que não devia. A gente ataca a honra do outro sem querer. Às vezes, no momento de ira, de impulso, a gente acaba se deixando levar e fere a honra de um homem e de uma mulher de Deus, ou de uma pessoa qualquer. Mas hoje Deus está dando oportunidade para alguém, para que você corrija isso na tua vida e não traga maldição sobre você. Porque vejam bem o rigor da lei para aqueles que praticam coisas erradas. Mas se você se arrepender diante do Senhor e falar, Senhor, perdoa o meu pecado. Jesus falou assim, olha, se você for até o altar para entregar a sua oferta, e quando você chegar ali no altar, você lembrar que você tem alguma culpa, você tem algum entrave, algum desentendimento com o seu irmão, deixa a oferta no altar e volta e vai até aquele irmão e peça perdão para ele se reconcilie com seu irmão. Depois você vem e oferece a oferta. Tem muitos louvores. Tem muitas orações que não estão chegando diante de Deus. Porque existem nuvens
que estão impedindo que as suas orações cheguem diante de Deus. Então que nesta manhã o Espírito de Deus venha ministrar ao teu coração. E enquanto há tempo, se corrija diante do Senhor e mostre pela sua conduta que você é um homem, que você é uma mulher de Deus. Seja grato a Deus por ser cristão. Pedro no passado negou Jesus. Sabe, Pedro, ele está falando de coisas que ele mesmo viveu. Porque no passado, Pedro, ele negou Jesus. Mas ele teve um encontro com Jesus. Ele recebeu o perdão de Jesus. Ele foi abraçado e amado por Jesus. Então Pedro compreende a importância de se manter firme na fé, tendo uma consciência pura, tranquila. E ele não quer que os seus leitores venham sofrer a vergonha, a desonra, mas que eles honrem o bom nome de cristão que eles levam. Graças a Deus. Versículo 17 e 18. Pedro continua e ele vai falar sobre o juízo de Deus. Ele diz assim: é tempo de começar o julgamento. Não, pois o tempo de começar o julgamento já chegou. E os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber da graça de Deus? Nesse texto, Pedro fala sobre o julgamento de Deus sobre os crentes e também sobre os descrentes. Os profetas no Antigo Testamento também falaram sobre esse tipo de julgamento que Deus traz sobre todas as pessoas, principalmente sobre aqueles que uma vez servindo ao Senhor, pecaram, não se arrependeram. E a palavra é muito clara, essas pessoas não ficarão impunes. Jeremias capítulo 23, versículo 30 a seguir. Depois, se você tiver tempo em sua casa, leia todo o capítulo 23 de Jeremias. Mas ele fala sobre o juízo, sobre os falsos profetas e sobre quem acreditar em suas profecias. Queridos, aqueles que mentem, aqueles que enganam, vejam bem, eles não somente atrairão o julgamento, o juízo sobre eles, mas também sobre as pessoas que aceitam as suas mentiras. O Senhor diz: eu sou contra esses profetas que roubam as palavras uns dos outros e anunciam como se fosse a minha mensagem. Contra esses pregadores que se juntam para dizer o que vão dizer para a igreja, a fim de convencer as pessoas sobre determinadas coisas. Esses pregadores que ficam tentando levar líderes a falar aquilo que eles querem, como se fosse o Senhor. Então o Senhor está dizendo aqui, olha, esses profetas que ficam roubando palavras uns dos outros e anunciando como se fosse eu, o Senhor, falando. Também sou contra esses profetas que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. O sujeito que diz assim, diz o Senhor, quando Deus não disse coisa alguma. Igreja, nós precisamos tomar muito cuidado com este espírito de engano que tem se adentrado dentro das igrejas e que tem levado muitas pessoas ao engano, consequentemente ao juízo, porque se deixam levar por essas pessoas. Ah, Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo.
Ah, Deus está falando isso, quando na verdade Deus não disse coisa alguma. Escutem o que o Senhor, estou dizendo. Eu sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentira. Eles contam esses sonhos e dizendo mentiras e se gabando faz o meu povo errar. Sabe aquela história que Deus me mostrou, eu estou vendo? Cuidado, irmãos, quando ouvir essas coisas, analise aquilo que você está ouvindo à luz da palavra de Deus. Porque se não tiver base na palavra de Deus, se não tiver fundamento na palavra de Deus, não aceite. Olha o que o Senhor fala, eu não os enviei, não mandei ir, e eles também não estão ajudando o meu povo em nada. Aliás, eles estão fazendo o povo errar. Certamente eu os pegarei e jogarei longe de mim. E aí vem o que eu lhe disse, que os falsos profetas, além de errarem, ainda levam o povo também a errar e a sofrer as consequências do erro. O Senhor falou, eu vou pegar esses profetas e vou jogar longe de mim. E vou fazer o mesmo com a cidade que dei a eles e aos seus antepassados. Farei cair sobre eles vergonha eterna e desgraça eterna, que nunca serão esquecidas. Os pecados, ou seja, Deus vai trazer sobre o povo o juízo, o pecado por causa do erro desses profetas. Porque as pessoas se deixaram levar, irmãos, não se deixe levar por qualquer palavra que você ouve. A gente está vivendo uma época, outro dia eu recebi uma palavra de alguém através de um vídeo, de uma pessoa que se diz autoridade pública, convocando os crentes para ir às ruas, para fazer isso e aquilo outro, e eu fiquei ouvindo tudo aquilo e falei, meu Deus, tem misericórdia, porque tem muitas pessoas se deixando levar e se influenciar por esses discursos entusiasmados. E ao invés de obedecer a Deus, estão obedecendo homens, pessoas que estão erradas e que estão levando o povo também à destruição por causa do erro. Os pecados de uma cidade, de uma nação, vai cair sobre todos. O Senhor diz assim, lá em Ezequiel 9, 4 a 7, que os sacerdotes tinham profanado o templo. E que por causa disso o Senhor trouxe juízo sobre a nação, sobre a cidade. Mas olha que palavra interessante, versículo 6. Não toquem quem tiver o sinal na testa. Comecem aqui no templo. O Senhor tinha dado uma ordem para o seu povo, para que eles colocassem um sinal que os identificassem como povo de Deus. E para que o seu povo não fosse morto durante o juízo que estava por vir. E quando o juízo começa pelo templo, o Senhor diz assim, olha, quem tiver esse sinal, deixa vivo. O sinal hoje é Cristo. Ser um escolhido não te isenta de sofrer o julgamento de Deus. Olha o que o Senhor diz aí em Amós capítulo 3, 1 e 2. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus está dizendo a respeito de vocês. O povo que Ele tirou do Egito. Deus está falando para o seu povo. No mundo inteiro vocês são o único povo que eu escolhi para ser meu. É povo de Deus. Mas Ele diz assim, por isso tenho de castigá-los por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Qual a diferença entre o julgamento no Antigo Testamento, profetizado pelos profetas, e os crentes a quem Pedro está se dirigindo? Primeiro, é que no Antigo Testamento o povo ouviram os profetas e não deram atenção à voz de Deus. E por causa disso veio o julgamento e todo o povo sofreu. Mas em contraste com o Antigo Testamento, as pessoas para quem Pedro está falando, que é a igreja de Cristo, que é o povo de Deus, esse povo compreende a natureza do julgamento, como descrito no versículo 14. Então eles aceitam o julgamento por causa de Cristo, ou seja, eles sabem que Deus vai julgar a todos.
Mas esse povo está tranquilo, está seguro, porque eles sabem que eles estão debaixo da proteção e da misericórdia de Deus. O que Pedro está querendo dizer nesse verso? Que o tempo de começar o julgamento já chegou. E os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Tudo começa pela igreja, pela casa de Deus. Começa pelos altares, pelos sacerdotes, pelos profetas, pelos levitas, pela liderança, por aqueles que servem na casa do Senhor. E vai se estendendo a todas as pessoas e famílias. Note, irmãos, que Pedro, ele está usando a palavra julgamento. Em outras versões, a palavra está juízo, ao invés de punição, porque Pedro deixa bem claro, Deus não se trata de Deus punir o seu povo, ou seja, Deus vai começar a punir e vai começar punindo pela casa dele, não é isso. Pedro está falando aqui o seguinte, Deus não vai punir o seu povo escolhido, porque Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Mas Deus irá julgar a todos e aqueles que forem encontrados em pecado, em erro, diante de Deus. Aqueles que estão profanando os altares, aqueles que estão profanando a casa de Deus. Estes serão julgados e receberão o juízo de Deus. Deus tornou possível que as pessoas escapem da condenação através da remissão do pecado. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos? É que as pessoas se recusam a obedecer a Deus. E por causa disso elas são condenadas, por causa da sua descrença. O julgamento de Deus sobre os descrentes resulta na exclusão da presença de Deus. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 a 9. Irmãos, por isso que o crente em Cristo, quando ele ouve a palavra do Senhor dizendo assim, Deus vai julgar a sua igreja. O juízo de Deus está vindo sobre a igreja. Outros irmãos falam assim, a peneira de Deus vai passar sobre a igreja. Sabe por que o crente em Cristo fica tranquilo? E ele não se preocupa com isso? Paulo diz, porque Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram. E dará descanso a vocês, aqueles que sofrem. Então o crente em Jesus não tem medo do julgamento. Porque ele sabe que quando Jesus vier e aparecer junto com seus anjos, Paulo está dizendo, e no meio de chamas de fogo, ele irá castigar os que rejeitam a Deus, que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses serão castigados. Mas as pessoas corretas, justificadas pela fé em Cristo, esses receberão o prêmio da vitória. No versículo 18, Pedro está usando uma citação do Antigo Testamento que se encontra lá em Provérbios 11, 31, onde diz assim que os bons serão recompensados aqui na terra. E também os pecadores e os maus serão castigados. Ou seja, Pedro está nessa declaração apontando aqui a dificuldade que os crentes têm em obter a salvação. Se alguém disse que seria fácil, não é fácil. Mateus 7,14. Jesus falou assim, a porta é estreita, o caminho é difícil. Então ser crente, irmãos, não é fácil como alguns dizem, não. Ser crente é uma jornada difícil. Porque todo momento a gente tem que estar se negando. Às vezes aquela vontade de dizer, mas você não fala porque é crente. E aí você fala, Espírito Santo, enche o meu coração de paz. Aquela vontade de ir, mas você não vai. Porque você é crente em Jesus. Mas a porta é estreita, o caminho é difícil, não é fácil. Paulo encorajou os cristãos na Ásia, lá em Atos capítulo 14, versículo 22, com as seguintes palavras. Diz assim, eles animavam os cristãos e davam coragem para ficarem firmes na fé.
E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Irmãos, todo crente em Cristo enfrenta sofrimento. E eu estou falando do sofrimento para servir a Cristo. Porque a todo tempo o teu corpo, a tua carne está dizendo, vem para cá. Mas o Espírito de Deus está te inclinando para a vida. Então você precisa desenvolver a sua fé, aumentar a sua fé em Deus todos os dias. Que você possa aproveitar esse período que nós teremos agora de 50 dias. Nesta jornada de jejum, oração, de leitura da palavra, de evangelismo. Que você possa fazer os devocionais diários. Ler a palavra do Senhor e falar, Espírito Santo ministra ao meu coração, aumenta a minha fé. Sabe por que nenhuma pessoa pode pagar pela sua salvação? A salvação é um presente de Deus, então não estou falando aqui de sofrimento, no sentido de dizer assim, não, eu tenho que fazer tal coisa para ser salvo. Não, você não tem que fazer tal coisa para ser salvo, porque Jesus já pagou o preço. Mas é importante você entender que a salvação ela é um processo de desenvolvimento espiritual, de crescimento no conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Que na medida que você vai se desenvolvendo, sabe? Você vai avançando, você vai lendo as Escrituras, você vai orando, você vai buscando mais a Deus, você vai se aproximando mais dele. Vai se tornando mais parecido com Jesus. Então a gente deve se esforçar até o limite da nossa fé, da nossa capacidade, para alcançar este presente que Deus nos deu, a nossa salvação. Por fim, o último versículo que nós vamos meditar nesta manhã, o versículo 19. Pedro diz assim, por isso os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus, para eles devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Vejam bem, irmãos, esta carta aqui não foi direcionada para os descrentes, é para os crentes. Assim como todas as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela é para o crente, não é para o descrente. Então você ficar tentando convencer o descrente que o que a Bíblia está dizendo está certo, é como ficar jogando pérolas aos porcos. Ele não vai entender, ele precisa primeiro aceitar Jesus. E a partir do momento que ele aceita a Cristo, que ele começa então a ler as Escrituras, aí ele começa a aplicar aquilo que está nas Escrituras, aí sim, ele vai deixando Cristo ser gerado, formado nele. Paulo diz assim, aliás, Pedro diz assim, que nenhum acontecimento na vida do crente ocorre fora da vontade, ou seja, da permissão de Deus. Mas aqueles que sofrem com a injustiça, Pedro citou alguns exemplos como dos empregados cristãos que estavam sofrendo, vivendo em condições terríveis por causa da injustiça praticada por seus patrões. Então esses irmãos não deveriam perder de vista o propósito de Deus na sua vida, porque Deus fará a justiça. E Deus também dará provisão e proteção. Por essa razão que Pedro escreve para esses irmãos uma palavra de conforto, e ele fala de 2 deveres que eles deveriam cumprir e que também se aplicam a nós. Primeiro, os crentes devem entregar-se completamente aos cuidados do Criador. Eles deveriam confiar a Deus. Deus como Criador. Vejam que Pedro, ele descreve Deus aqui na condição de Criador. E esse termo só aparece esta vez no Novo Testamento. Nenhuma outra passagem do Novo Testamento cita este texto na sua origem, como Pedro estava citando aqui, Deus Criador. A utilização desta palavra tem um propósito de enfatizar o poder criador de Deus, ou seja, ao adicionar a palavra Criador, Pedro acrescenta também a fidelidade de Deus. Então ele fala, olha irmãos, vocês precisam, ele diz aqui, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus, para eles devem, aí ele fala, entregar-se completamente aos cuidados do Criador. E ele adiciona a palavra Criador, a fidelidade de Deus.
ele fala que cumpre sempre as suas promessas. Deus não só criou o homem, Deus sustenta o homem. E é nesse contexto que o crente deve confiar em Deus, porque Deus nunca falha em sua palavra. A gente deve aprender com Jesus, quando Jesus estava na cruz ali, prestes a morrer. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Ele gritou bem alto e falou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, naquele momento Jesus confiou a Deus, o Criador, que cumpre a sua promessa. E a Bíblia diz que depois disso ele morreu. Que nós possamos confiar no Senhor até o último fôlego de nossa existência. Segundo Pedro recomenda aos crentes que aprenderam a confiar e a entregar as suas vidas nas mãos de Deus, que continuem praticando o bem. Ele fala assim: por isso os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus, para eles devem, por meio das suas boas ações. Noutra versão diz a prática do bem. Ou seja, essa recomendação, ela aparece outras vezes, como se Pedro quisesse dar aqui bastante ênfase aos irmãos, que eles não somente deveriam declarar-se por Cristo, mas eles deveriam demonstrar através das suas atitudes, das suas ações, que eles eram de Cristo. 1 Pedro 2,15, Deus quer que vocês façam bem. 1 Pedro 2,20, ele fala: se vocês sofrem por terem feito bem, Deus abençoará vocês. 1 Pedro 3,6, citando o exemplo de Sara e da obediência, da submissão de Sara, ele fala: você agora será sua filha se praticar o bem. 1 Pedro 3,11, afaste-se do mal e faça o bem. E ainda no capítulo 3,17, porque é melhor sofrer por fazer o bem. Eu termino a aula de hoje dizendo a você aquilo que Pedro estava sugerindo para aqueles irmãos: que a confiança do crente não seja apenas verbal. Eu estava conversando com alguém nessa semana, pode até ser que a pessoa esteja assistindo essa aula no momento, e essa pessoa me contou uma situação no trabalho, e ela falou assim: olha, está difícil conviver com o meu colega de trabalho. E eu disse para a pessoa: é muito simples. Primeiro, não diga nada. Segundo, trate-o com cordialidade e com respeito. Faça somente isso. Ah, mas ele é difícil, ele fica me provocando. Não diga nada. Seja cordial, trate com respeito. Fale somente o essencial com relação ao trabalho e mais nada. Pedro está sugerindo aqui, irmãos, nós precisamos demonstrar que somos crentes não apenas através da nossa declaração de fé, mas precisamos demonstrar que somos crentes através das nossas obras de amor e de misericórdia para com as outras pessoas. Eu termino esta aula lançando uma pergunta para você. O que você faria se alguém que no passado te ofendeu, te perseguiu, te humilhou, alguém que te odeia, de repente se torne refém de você e precise da sua ajuda? O que você faria? O que Jesus faria? Você que se diz crente, que se declara crente, demonstre que você é crente. Viva através das suas obras o amor de Deus, a misericórdia de Deus, e então todos saberão que você é de Deus. Que o Senhor abençoe a todos nesta manhã, em Cristo. Que vocês tenham um excelente domingo de Páscoa, abençoado pelo Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus.